Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui fazer esse vídeo para que vocês saibam o que tem que fazer na atividade de hoje, segunda-feira, dia 13 de abril. Para começar a nossa semana, nós temos 2 aulas de português e a interpretação de texto. Então, peguem o livro de vocês e abram lá na página 27. Tá assim, ó, o título do nosso texto: Diário da Amazônia, ontem e hoje. Esse texto é parte do diário de uma pessoa. Essa pessoa, quando criança, ela queria ser cientista. Ela queria desbravar o mundo, morar em outros locais. Mas fala que quando ela era criança, ela tinha o desejo, tá aqui, ó. Desde criança sonhei em ser cientista. Também desejava ir para lugares distantes. Então, ela sempre teve esse desejo no coração de não ficar, quando adulta, na cidade, trabalhando, no escritório. Ela queria desbravar o mundo. E ela queria andar pelo mato, viver em meio a florestas e bichos. E ela tinha essa ideia sobre a Amazônia. Então, ela achava que a Amazônia era só floresta, só bicho. E quando ela cresceu, olha lá no globo, aqui no final da página tem o globo e tem em destaque o nosso país, que é o Brasil. E tem uma parte verde escura. Essa parte é a floresta amazônica. E lá, ela começou a trabalhar lá. E quando ela foi trabalhar lá, essa pessoa percebeu que não era bem assim, que lá só não existia bichos e floresta. Existiam pessoas, lá as pessoas trabalham, existe toda uma comunidade dentro da floresta amazônica. Então, ela tinha 2 visões, uma quando criança e uma depois, quando ela cresceu e se tornou cientista. Então, o desejo dela de criança se tornou realidade. Então, antes de fazer a interpretação do texto, você vai ler 2 vezes. Vamos lá. Uma só com os olhos e a segunda lendo em voz alta, tá? Para que você compreenda todo o texto. Depois que você me ouviu aqui e leu o texto as 2 vezes, nós vamos para a interpretação. Aí você passa a página e vai para a página 28, que começa a interpretação do texto. A atividade número 15 pergunta qual é a finalidade, para que esse texto foi escrito. Será que ele foi escrito para que as pessoas riem dele? É uma piada esse texto? Ou esse texto está informando sobre alguma coisa? Qual é a finalidade desse texto? Pense e marque para mim. Depois, escreva na letra A, na 16, locais, nomes de lugares. Lembrando, nome de lugar usando letra maiúscula. Se tem uma letra maiúscula que você não conhece, pegue o seu alfabeto para que você saiba escrever corretamente. Então, tia, lá no texto está escrito Barra de São Francisco. Barra de São Francisco se escreve com letra maiúscula, a primeira letra. Se no texto tiver, então todos os locais que aparecerem no texto, você vai colocar na letra A e vai escrever com letra maiúscula. E a letra B, locais que indicam tempo. Como assim tempo? Ontem, hoje, amanhã, desde que eu era criança, desde que eu tinha 16 anos. Procure no texto indicação de tempo. Tempo, eu vou fazer a medição usando ontem, hoje, amanhã, assim que eu consigo detectar o tempo no texto, ok? Na 17, eu quero saber quem escreveu esse texto. Tem uma palavra, olha a dica, uma palavra no texto que indica se é uma mulher ou se é um homem. Uma palavrinha, então leia o texto. Por isso que é muito importante fazer a leitura, mas uma leitura boa, uma leitura não lendo só para dizer que leu, mas lendo para entender o que está escrito. Sabemos que é um diário, essa pessoa escreveu. Tia, mas você está falando a pessoa, então é uma mulher? Não sei, porque pessoa é uma palavra feminina, então eu vou falar a pessoa.
Eu não estou dando dicas quando eu falo a pessoa. Eu estou dizendo o feminino, porque é uma palavra feminina. Mas no texto, quem está escrevendo ele? É uma mulher ou um homem? Escrevam para mim, lembrando que é uma palavra. No texto não está escrito assim, ó. A mulher escreveu o texto. Não. No texto, o diário, tem uma palavra que define se é uma mulher ou se é um homem. E vocês, na letra B, vocês vão marcar na letra A se é mulher ou se é homem. E na letra B, você vai escrever essa palavra para mim. Qual é a palavra que está no texto afirmando se é homem ou mulher, tá? Na 18, vocês vão. Lembra que eu falei que quando ela era criança, ela tinha uma imagem sobre a Amazônia? E quando ela se tornou adulta e cientista, essa imagem mudou? Você vai escrever para mim, na letra A, qual era a ideia que ela tinha quando criança e qual a ideia que ela tinha entre adulta na letra B. Criança é na letra A, adulto na letra B. Combinado? E vocês vão escrever qual era a ideia dela, tá? Eu quero uma frase, eu não quero palavra não, tá? Quando ela era criança, ela achava que a Amazônia era assim, 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 assim. Quando ela era adulta, ela afirmou que era assim, assim, assim. São ideias diferentes. Quando criança, ela pensava de uma maneira e quando adulta, ela percebeu que não era aquilo, tá? Eu até já falei sobre isso no começo do vídeo, tá? Então, na 18, você vai me falar dessas duas ideias diferentes, não são iguais. Aí, passando para a página 29, tá assim, pinte no texto palavras que mostram que a pessoa que escreveu está contando a própria história. Ou seja, o personagem aqui também é narrador. Quais são palavras que me mostram isso? A gente vai ver que tem que ser ação. Ação é verbo. Então a gente tem que procurar no texto os verbos. Se o personagem também é narrador, ele tem que falar na primeira pessoa. Então é eu. Então, eu sonhei, eu cantei. Então procurem verbos que estejam na primeira pessoa, que é sonhei, andei, caminhei, pensei. Essas vão ser as palavras que você vai procurar no texto e vai pintar, tá? Sempre olhando o verbo. São verbos que vão me demonstrar isso, combinado? E na 20, reescreva as palavras a seguir, trocando a palavra da frase por uma que seja sinônimo. Sinônimo são palavras com o mesmo significado, mas escritas diferentes. Vamos lá, a letra A tá assim. É viver um monte de aventuras. Um monte, qual outra palavra que vai ter o mesmo significado? Por exemplo, muitas, viver muitas aventuras. Tia, mas um monte de. Eu preciso palavras para todas essas? Não. Um monte de se equivale a muitas. Então, se eu conseguir escrever viver muitas aventuras, tá correto, tá? Então, você vai trocar a palavra que está em negrito por outra com o mesmo significado. Combinado? Então, essas são as atividades de língua portuguesa de hoje, tá bom? Trocando. Agora nós vamos para a aula de ciências. Ciências, nós já vimos alguns tipos de paisagem e agora nós vamos ver a paisagem Pampas. Aqui está falando sobre o texto, vocês vão ler esse texto, o texto da página 147 e tá assim. Tá falando sobre o Pampas, tá dando características sobre essa paisagem, os animais que eu encontro nessas paisagens e tá falando de uma coisa bem chata, que é a arenização. O que é isso, tia Kézia? Nessa paisagem que se localiza principalmente no Rio Grande do Sul, o que acontece? Lá é muito úmido e com a chuva, quando as pessoas vão, olha essa imagem aqui, ó. Vocês conseguem ver essa imagenzinha aqui, ó?
Essa imagem é porque desmataram essa área e para produção de hortas, da agricultura ou criação de animais na pecuária, e desmataram para poder produzir alimentos ou criação de animais, e essa área ficou desprotegida. Como é um local úmido, ou seja, um local úmido é um lugar que chove, a chuva cai e tira toda essa área verde, que é o capim, que é a área superficial da terra. Então, o capim está desprotegido, essa área superficial sai e fica um banco de areia. Então, essa área fica infértil, não produz, não acaba acontecendo nada porque ela está desprotegida. Tem que se ter um reflorestamento para essa área voltar a produzir e ser fértil. Isso é uma coisa que acontece muito lá, porque as pessoas desmatam e acabam com a chuva levando boa parte dessa terra que fica por cima. A mesma coisa é a desertificação, mas ao contrário da que eu já falei, isso acontece lá na zona agreste do nosso país. É quando não chove e a terra perde sua fertilidade. Então, diferente da arenização, a desertificação acontece na área quente, tá? A número 10 está assim: o que pode ser feito para harmonizar a agropecuária e a proteção ambiental? Harmonizar é que as duas consigam viver juntas. Por quê? Eu vou conseguir cuidar da natureza, plantar árvore em todos os locais e não produzir alimento e não criar animais? Do que a gente vai viver? Então tem que ter a criação de animais e a agricultura para que possa ter alimentos para que nós possamos comer. O que pode acontecer para que as duas sejam harmoniosas, possam viver em harmonia? O que tem que acontecer para que não se destrua a natureza, mas que possa ser plantado alimentos e criar animais para nossa alimentação? Será que eu preciso desmatar grandes áreas para criar animais? Será que é preciso? Então pensem para mim, o que se pode fazer para não prejudicar a natureza e ao mesmo tempo ter a produção de alimentos para os seres humanos, tá bom? Então essa é a atividade de ciências. Depois que você terminar a atividade de ciências, você vai abrir seu livro de geografia. Eu quero que você abra seu livro lá na página 104. 104 são duas páginas, 104 e 105 atividades de geografia, são duas páginas, e a primeira página é uma leitura, que vocês vão fazer a leitura daquela mesma maneira que eu já expliquei para vocês, que é o texto Festas e Feira. Hoje, quando a gente quer comprar um alimento, a gente vai lá na roça comprar? Não. Então o que acontece? Há muitas feiras. Na nossa cidade, por exemplo, tem uma feira lá no centro da cidade, onde os agricultores que lá na sua fazenda, na sua chácara, no seu sítio, trazem esses alimentos para que a gente compre aqui na cidade, não é assim? É isso que o texto está falando. Tem muitos agricultores e pecuaristas que trazem o seu alimento da roça, da fazenda, para que as pessoas da cidade conheçam o que eles têm. Tem feiras diferentes da nossa. Aqui a nossa é de alimentos, de animais já abatidos. Tem feiras que são só de animais, para que as pessoas vejam os animais que tem, o tamanho do bezerro, o tamanho do boi, tem vários tipos de animais, tem feiras de todos os tipos, mas o principal interesse, além de vender, é mostrar para as pessoas que moram na cidade o que o agricultor está fazendo lá na zona rural, para que as pessoas não precisem sair das suas casas. Então eles vêm mostrar para a gente aqui na cidade o que ele está produzindo lá na fazenda. Aí a gente vê, gosta e compra, entendeu? Então você vai ler e você vai entender que o texto está falando isso para você. Lá no turismo rural,
É assim. O turismo rural é quando a pessoa, ela não quer ir em shopping, ela não quer ficar andando pela cidade para ir em lojas, ela quer uma coisa mais tranquila, ela quer um momento de sossego com a sua família ou até mesmo sozinha. Então o que ela faz? Ela vai para a zona rural, ficar numa pousada que fica em uma fazenda, em uma chácara, em um sítio, e lá ela tem uma série de atividades. Que atividades são essas? Pode ser atividades na natureza, igual nadar na cachoeira, fazer arborismo. Ela vai fazer atividades ao meio à natureza. Ela vai comer comidas típicas daquele local. Então ela pode ir num restaurante que vai fazer uma comida que só tem ali. Então ela vai fazer com que a cultura daquele lugar seja valorizado. Ela também pode comprar docinhos que vendem ali. Ela vai ficar em um lugar tranquilo, em meio à natureza. Então, turismo rural é quando a pessoa sai da cidade, vai para a zona rural, tem um momento de sossego em meio à natureza, em um lugar silencioso, comendo a comida daquele local, conhecendo a cultura daquele local. E as pessoas que moram ali normalmente são pessoas que estão ligadas à agricultura, à pecuária, que vão mostrar para essa pessoa alimentos daquela região. Geralmente a comida é mais natural, é uma comida mais caseira, feita com alimentos sem agrotóxico. Então a comida é mais saudável. Então a pessoa, quando busca um turismo rural, é quando ela quer sossego, ela quer saúde, ela quer sair dessa barulheira, desse movimento que tem na zona urbana. Entendeu? Aí embaixo está assim, ó. De acordo com o conceito de turismo rural, assinale as afirmações verdadeiras. Aí, o turismo envolve a visitação a propriedades que praticam somente agricultura e pecuária? A gente aqui tá falando de algum outro tipo de cultura? Não, né? Então pense. B. Contribui para a valorização de produtos e serviços oferecidos na região? C. Valoriza o lugar tanto pelos aspectos naturais como culturais. E letra D. Serve unicamente para promover festas e feiras. A gente está falando de festas e de feiras neste texto, né? Então vocês vão marcar para mim somente as verdadeiras, combinado? Então façam essas atividades. Qualquer dúvida você pode me perguntar, tá bom? E essas são as atividades de hoje, tá bom? Qualquer coisa, só fala comigo. Beijo, meu amor. Boa aula!